Pessoal, nós vamos resolver o mesmo problema que resolvemos com o método das substituições sucessivas. Problema não linear, né? Com duas equações, certo? Na videoaula passada nós generalizamos, nós fizemos a dedução do método de Newton para uma equação e depois para 3 equações, né? Mas, na verdade, a ideia é uma equação de ordem n, né? A gente pode generalizar para uma equação de ordem n. Aqui, nós vamos resolver um problema de dimensão 2, um sistema de ordem 2, não linear, né? O mesmo que a gente já resolveu, como eu acabei de falar, né? Só que agora vamos resolver, inclusive partindo da mesma condição, aproximação inicial. Nós resolvemos por aproximações sucessivas, a gente fez uma substituição da variável x1 e x2, depois a gente viu que não convergiu, teve que inverter, né? Na videoaula sobre o método das substituições sucessivas. Agora, como é de Newton, a gente viu na videoaula passada como fazer, né? Primeiro, nós temos que escrever essas equações aqui na forma de um f de x igual a zero, né? Bom, sobre a solução, é a mesma função, né? Que a gente já tinha resolvido com outro método. A solução exata, né? A solução exata, que é bem nesse ponto aqui, ó, né? A gente tem x1 igual a 1,8675, né? E x2 igual a 4,5126, né? Então, exatamente o ponto em que as duas equações se cruzam, né? A solução. Esse ponto aqui, ali a gente tem um zoom, né? Certo? Nós vamos partir do mesmo ponto inicial, x1 igual a 1, x1 igual a 1 e x2 igual a 4. Eu já transcrevi elas para cá. Então vamos lá. Eu posso escrever assim, ó, f1 igual a x1 ao quadrado mais x2 menos 8 igual a 0. Então é o f1 de x1 e x2, né? O f2 igual a menos x1 ao cubo mais x2 mais 2 igual a 0. Certo? Bom, o sistema de Newton, a gente já viu, esse aqui, né? Nós temos que construir a matriz jacobiana e resolver esse sistema linear para achar o deslocamento, ΔX, e depois somar com o x dessa iteração e achar da próxima. Certo? Então, nesse caso, pessoal, nós temos, na verdade, duas variáveis, né? Não são três variáveis. Então, a função f1, ela teria até esse termo aqui, esse último não teria, porque não tem a variável x3. A f1 é a função de x1 e x2, e o f2 é a função de x1 e x2 também. Então, esse termo aqui não teria. Esse aqui não teria para o f2. E a última linha não teria, porque não tem o f3, né? Então, na verdade, a gente teria só esses termos aqui, né? Então, a função a gente iguala a zero, né? No jacobiano, a gente não vai ter essa última linha, porque não tem o f3, nem tem o x3. Então, apenas os termos em que aparece f1 e f2. Então, essa parte 2 por 2 aqui do jacobiano, né? O ΔX1, ΔX2 aqui, e f1 e f2. Né? Então, voltando lá para o nosso problema, então vamos fazer o seguinte, vamos escrever o sistema, né? Ó, menos f avaliado no ponto xi igual, não pode esquecer o menos, né, pessoal? Jacobiano avaliado no ponto xi, ΔX I, né?
a gente acha o ΔX, depois que achou o ΔX, a gente acha o x de mais 1, vai ser igual ao x dessa iteração, que é o ponto I, mais o ΔX que a gente acha resolvendo o sistema linear. Né? Então, para começar a fazer a iteração 2, é bom a gente escrever, né, achar a matriz jacobiana de forma genérica. Então, vamos escrever aqui quanto é que vale o jacobiano. Né? O jacobiano, então ele vai ser a parcial de F1 em relação a x1, o outro termo a parcial de F1 em relação a x2, parcial de F1 em relação a x1, parcial de F2 em relação a x2. Tá? Aqui ficou. Certo? Como a gente já havia visto, são só duas dimensões, né? Então tem só esses 4 termos aqui. Né? De forma genérica, a gente ainda não vai avaliar no ponto I, depois a gente avalia em cada iteração. Temos só que calcular, né? Desenvolver a expressão das derivadas de F1 em relação a x1 e x2 e F2 em relação a x1 e x2. Então, quanto é que vai valer esse jacobiano, né? Parcial de F1 em relação a x1. F1 está aqui, pessoal. Não esqueçam que tem que igualar a zero, né? Então, aqui, F1 está aqui, ó. Tá? E F2 está aqui. Passou os termos do lado direito. Eu joguei aqui para dentro com o sinal trocado e igualei a zero. Certo? Então, essa aqui é a minha F1. Parcial de F1 em relação a x1. 2x1. x2 vai ser uma constante. Então, a derivada disso aqui dá zero. Então, a parcial de F1 em relação a x1 dá 2x1. Parcial de F1 em relação a x2. Isso aqui seria uma constante, a derivada dá zero, aqui também dá zero, e aqui a derivada dá 1. Parcial de F2 em relação a x1. Menos 3x1 ao quadrado. Esse tema é uma constante, estou derivando em relação a x1, isso aqui também dá zero a derivada. Parcial de F2 em relação a x2. Isso aqui é constante, derivada dá zero, zero, e aqui vai dar 1. Né? Então está determinado o jacobiano, certo? A minha função f, pessoal, minha função f, meu vetorzinho f, né? De forma genérica, teria o f1 e o f2, né? Certo? Nesse caso aqui, o f1 está aqui em cima, ó, x1 ao quadrado mais x2 menos 8. O f2 menos x1 ao cubo mais x2 mais 2. Né? Mais x2 não está certo, x1 ao cubo mais x2 mais 2. Beleza? Então aqui eu criei as duas funções f1, né, igualei a zero, fiz as derivadas, montei o jacobiano, o vetorzinho das funções f, né, e agora eu vou ter que resolver o meu problema, certo? Então, nós vamos fazer a iteração 1, né? A iteração 1 nós temos que montar o sistema com esse jacobiano, né, avaliado no ponto inicial, no ponto zero. Então, vamos fazer o seguinte, vamos usar um outro, para não ficar muito apertado aqui, vamos usar uma outra leia. Vamos levar então o jacobiano para lá. Jacobiano. Jacobiano.
a função, a gente já sabe a função, claro, mas tudo bem. A função está aqui, né? Jacobiano. Aqui, né? É bom a gente deixar aqui para não, a gente vai precisar sempre em cada iteração saber a função e as derivadas da função, né? Que é o jacobiano, certo? Bom, vamos fazer então a iteração 1. Então vamos lá. Iteração 1. Tá? Iteração 1, nós vamos ter o sistema nosso, né? Seria menos f. Eu estou no ponto, qual ponto que eu estou? Estou no ponto x 0, né? Então eu estou no ponto x0, certo? Eu tenho o jacobiano avaliado no ponto x0, que são as avaliações iniciais das variáveis, né? E eu acho o delta x0, né? Bom, quanto é que vale x0? Né? O x1 inicial e o x2 inicial, né? Condição inicial que ele colocou, ele disse que o x1 é igual a 1 e o x2 igual a 4, certo? Então, no nosso sistema, eu estou no ponto 0, que são as condições iniciais que a gente passou, né? Que são essas aqui, a x1 igual a 1, x2 igual a 4, eu estou no ponto 0. E eu vou calcular o delta x0. Aí com o delta x0 eu consigo calcular o x no ponto 1. Então na iteração 1, no final é que eu calculo o x no ponto 1, mas eu estou no ponto 0. Certo? Eu estou no ponto 0, que é o ponto inicial, e daí eu calculo quanto que vai ser o x no ponto 1. Bom, então eu vou ter que avaliar minhas funções no ponto x0, que são exatamente esses pontos aqui. Então vai ficar menos... Bom, a função vai ficar, ó, x1 vale 1, 1 ao quadrado, mais x2, que é 4, menos 8. F2 menos x1 ao cubo, que vai dar menos 1, né? Mais x2, que é 4, mais 2. Igual o jacobiano. O jacobiano está aqui, ó, 2x1. Ó, x1 vale 1. Então 2 vezes 1 vai dar 2. Né? Aqui é constante, vale 1 sempre. Nesse caso aqui. E aqui menos 3 vezes 1. x1 é 1 ao quadrado. Né? Então x1 é 1 ao quadrado. E aqui eu vou achar o meu vetor ΔX. Delta x1 de 0 e o delta x2 de 0, que vai dar o delta x de 0, né? Então eu tenho a função, com as funções com sinal negativo, de um lado aqui o jacobiano, e agora eu vou ter que resolver esse sisteminha aqui, né? Claro que eu vou aqui agora colocar os valores já aqui, vamos fazer assim, já vou colocar o valor correto, já com o sinal trocado ali, vamos lá, ó. Não pode esquecer do menos, né? Na função. Então aqui vai dar 5 menos 8 menos 3, né?
Menos 3 é a função, só que com menos aqui vai dar mais 3. Então aqui fica mais 3 já com o sinal trocado. Aqui fica 6 menos 1 dá 5. Né? 5, só que com o sinal trocado, menos 5. Certo? E aqui no jacobiano a gente tem 2, 1, menos 3 e 1. Né? Agora aqui, pessoal, pode fazer, como é 2 por 2, fica fácil, né? Dá para fazer por substituição, né? Isolar uma variável numa equação e depois achar outra. Aqui a gente tem um sistema linear que a gente tem que resolver, certo? Bom, quanto é que vale daí? Aqui, resolvendo isso aqui, eu já tenho a resposta aqui, tá? Para a gente não perder tempo, mas é só resolver esse sisteminha aqui 2 por 2, que é bem simples, né? Resolvendo isso aí, vai dar 1,6 ΔX1 e o ΔX2 de 0, né? Importa que tudo aqui é zero, pessoal. Eu resolvo o sistema no ponto zero e aí acho o ΔX. Quando for esse ΔX, eu somo com o x0 e acho x1, né? Então eu estou achando aqui o ΔX no ponto zero. Esse aqui dá menos 0,2. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou achar o x1 no ponto 1, né? Como? É o x no ponto 0 mais o ΔX no ponto 0, né? Voltando aqui, ó. Né? O x no ponto 0, ΔX no ponto 0, eu vou achar o x no ponto 1. Né? E eu resolvi o sistema no ponto 0, no ponto que eu estou agora atualmente, né? Então, eu vou achar aqui o valor, na verdade, do x1 do ponto 1 e o x2 do ponto 1. Então, o x1 de 0, que está aqui, ó, é 1. E o outro termo desse vetor, o x2 de 0, que é 4. Mais o vetor ΔX0, né? ΔX0, que é o ΔX1 de 0 e ΔX2 de 0, que a gente acabou de encontrar. Ó. ΔX1 de 0 é 1,6, ΔX2 de 0 menos 0,2. Então, como resultado, né, eu vou ter que o meu x1, né, de 1 vale 1 mais 1,6 vai dar 2,6. Né? E 4 menos 0,2, 3,8. Certo? Então, na verdade, esse valor aqui, né? Esse aqui é o meu x1, né, pessoal? Meu x1. O x da iteração no ponto 1, né? Certo? Depois que eu terminei a iteração 1. Né? Aqui eu poderia calcular o erro, acho que vou calcular nesse cantinho aqui para ficar melhor. Né? O erro percentual na variável 1. O valor atual do x1. Né? Quanto é que é o x1 que eu calculei agora? 2,6. 2,6 menos o valor na iteração anterior, que a condição inicial é 1, menos 2,6 vezes 100. Quanto é que dá esse erro? 61,54%. E o erro 2 vai dar
o valor atual do x2, 3,8, menos o anterior, que era 4, sobre 3,8, que é o atual, vezes 100. Né? O erro 2 é dar 5,26%. Bom. Beleza? Então, terminamos a interação 1, pessoal. Agora, com esses valores de x1 e de x2, 2.6 e 3.8, nós vamos fazer a iteração 2. Então, agora nós temos os valores do x no ponto 1. Então, nós vamos ter que resolver o sistema de Newton-Raphs agora para o ponto 1, para no final somar o ΔX com o x1, né, e achar o valor do x no ponto 2, certo? Vamos levar, para ficar mais fácil para a gente, vamos levar esse sisteminha para lá, né? Para a gente poder fazer a iteração 2. Né? Que agora a gente vai ter que avaliar o jacobiano para esse x1 e x2 novo que a gente encontrou, e também as funções, né? f1 e f2 para esse x1 e x2 novos que a gente encontrou agora. Né? Então, a gente vai ter que levar isso para vamos lá. Então, iteração 2. Né? Então, vamos escrever aqui as... Bom, vamos só colocar aqui para a gente não esquecer quanto é que vale o x no ponto 1, né? A gente acabou de encontrar. O x1 é 2.6 e o x2 3,8. Né? Então vamos lá, vamos avaliar agora. Vamos fazer o sistema menos a f de x. Eu vou para a iteração 2, eu vou achar o x2, mas eu avalio, resolvo o sistema daí no ponto 1, que foi o ponto que eu achei na interação anterior. x1, o jacobiano em x1, o ΔX em x1, né? E no final a gente vai achar então o x2 como? Com o x1 que a gente achou na iteração 1, mais o ΔX1 que a gente vai achar agora. Né? Agora, partindo do ponto 1, que eu já conheço, eu calculo as derivadas no ponto 1, acho o deslocamento e aí sim calculo o x no ponto 2. Né? Então vamos ter agora que avaliar as funções no ponto 1, que é esse ponto da última iteração. Então, menos, né, x1 ao quadrado, 2,6 ao quadrado, mais x2, que é 3,8, menos 8. Então, esse aqui é o F1. Né? O F2, menos x1 ao cubo, mais x2, opa, aqui está errado, né? x1 vale 2,6, então aqui é menos 2,6 ao cubo. Né? Mais x2, que é 3,8, mais 2. Né? Igual. Agora o jacobiano, né, pessoal? 2x1, 2 vezes x1, 2,6 de x1, menos 3 vezes x1, que é 2,6 ao quadrado. O jacobiano é menos 3x1 ao quadrado, 1. E aqui o vetorzinho ΔX1. Então,
delta x1, delta x2. Eu estou avaliando no ponto 1. Então, no ponto 1, o aqui é da iteração, né? No ponto 1 para encontrar o resultado do x na iteração 2, né? Então, eu avalio a derivada no ponto 1, né? Então, agora eu tenho que resolver isso aqui, pessoal, colocando os valores já na função certinha, tá? Aqui, colocando o sinal já certo, passando o sinal para dentro, eu fico assim, ó. Bom, vamos fazer o seguinte, vou colocar mais para cá, depois dar espaço para a gente fazer o erro ali. Então, a função fica menos 2,56 por causa do menos, e aqui fica mais 11,7760. Aqui é bom usar pelo menos uns 4 algarismos significativos, né, pessoal? Aqui, ó, deu 5600, por isso que eu não coloquei os outros, tá? E aqui já está com o sinal invertido. Tá? Eu já coloquei aqui o menos já foi para dentro, certo? Você não pode esquecer desse menos aqui, senão fica tudo errado, né? E aqui no jacobiano, resolvendo, fazendo aqueles cálculos ali, aqui dá 5,2, claro. 2 vezes aqui dá 1, continua 1. Aqui dá menos 20,2800. E aqui dá 1. Tá? Fazendo essa conta aqui, né? E agora aqui eu vou ter o delta x1 e o delta x2 no ponto 1. Né? Resolvendo esse sisteminha aqui, pessoal, eu vou achar o delta x1 e o delta x2. O delta x1 dá menos 0,5626 e o delta x2 0,3657. Né? Então, agora eu tenho que fazer essa operação aqui, ó, x1 mais o delta x1 está aqui, 2,6 e 3,8, tem que somar com esses dois aqui para poder achar o x2, né? Então vamos achar aqui, ó, o x, o vetorzinho x no ponto 2 vai ser o vetorzinho 1, que é da iteração anterior, né? 2,6 e 3,8, mais o delta x também nesse ponto 1, que a gente acabou de encontrar, menos 0,5626 menos 0,3657. Somando aqui, 2,6 com esse valor aqui, dá 2,0374. Lembrando que a solução exata é 1,86, né? Então, note que ele saiu de 1, foi para 2,6 e agora já está voltando, ó. Tá vendo? Passou um pouquinho, mas já está voltando indo em direção ao 1,86, que é a solução exata, né? Então, dá para ver que o sistema está convergindo. E aqui 3,8 menos esse valor aqui. Desculpa, aqui não é negativo, né, pessoal? Aqui é positivo. Aqui é positivo. 3,8, ó, deu 0,3657. 3,8 mais isso aqui vai dar 4,1657. A solução exata aqui também dá 4,50. Ele já está indo para lá. Ó. Tá vendo? Né?
Então a gente encontrou aqui o x1, né, 2,03 e o x2, 4,16, né? O x1 da interação 2, né? Então, na verdade, esse aqui é o x1 da iteração 2 e esse aqui é o x2 da iteração 2. Não vou confundir esse 2 aqui em cima com o quadrado, né, pessoal? É o número, é o ponto. A iteração 2, que também é o ponto, né? Ou seja, eu avalio a função no ponto 1 e com a função no ponto 1 e com as derivadas no ponto 1, eu acho o x no ponto 2, né? Então, no final da iteração 2, eu achei o x, o vetor x no ponto 2, ou seja, o x1 no ponto 2 e o x2 no ponto 2, né? Certo? Aqui, se a gente for calcular o erro para as duas variáveis, vamos calcular aqui, ó, o erro para a variável 1, então 2,0374 menos o x1 anterior, que está aqui, 2,6 na iteração anterior, ó, sobre 2,0374 vezes 100. Né? Esse erro aí dá 27,61%. Certo? E o erro na variável 2, fazer aqui, ó, a gente consegue fazer aqui bem pequeno, 4,1657 menos 3,8, que era o valor anterior, estava em 3,8, sobre o valor atual, que é 4,1657, tudo isso aqui vezes 100, né? Tudo isso aqui vezes 100. Isso aí vai dar um erro de 8,8%. Né? Se a gente olhar a iteração anterior, ó, 27,8%, a iteração anterior 61% e aqui tinha dado 5%, né? Mas o erro está diminuindo, né? Na média, vamos dizer assim, está diminuindo bastante, né? Apesar de ter aumentado um pouquinho aqui na variável 2, mas mesmo assim está considerável. Note que ele está se aproximando da solução. Vamos fazer mais uma iteração, certo? Vamos fazer mais uma iteração e nós vamos ter que levar esse ponto aqui agora, né, do x1, lá para outra iteração para poder fazer o nosso cálculo, né? Vamos levar também aqui o jacobiano, vamos levar o jacobiano e a função para fazer a iteração 3. Tá lá. Certo. Agora nós precisamos do valor do x2, né, pessoal? Tinha o x1 na interação 1, partindo do ponto 0. Agora o x no ponto 2, partindo do ponto 1, na interação 1. X do ponto 2 está aqui, ó. Né? Então tem que levar esse valor aqui para lá. X no ponto 2, né? Aqui, ó. Então vamos lá. A última iteração aqui que a gente vai fazer. Vamos lá. Aqui vem um amarelinho aqui na quadradinha dele, né? Iteração 3. E esse aqui é o vetor x no final da iteração 2, né?
Então é o x1 da iteração 2 e o x2 da iteração 2, certo? Então agora montando o sistema novamente, mesmo esquema, então menos, né? Tem que colocar menos a função, então x1 ao quadrado, então 2.0374 ao quadrado, mais x2, 4,1657, menos 8. Agora o F2, menos x1 ao cubo, mais x2, mais 2. Isso aqui é o F2. Igual. Agora avaliar o jacobiano no ponto 2 para poder achar o x no ponto 3, né, pessoal? Então, 2x1 aqui é 1. Aqui menos 3x1. Aqui é 1. Então, aqui é menos f, aqui é o jacobiano, e agora aqui o delta x, né? Vai ser o delta x1 e o delta x2. Note que a gente está avaliando no ponto 2, para achar depois o x no ponto 3, né? Não escrevi aqui, mas vamos fazer aqui novamente. Ó. Vou fazer aqui em cima o f do x2, eu estou agora com o último ponto que eu achei, que foi x2, eu avalio a função, menos aqui, né, como a gente fez aqui, o jacobiano, também no ponto 2, né, e o delta x também no ponto 2, né. Aí eu acho o delta x, depois com delta x eu consigo achar o x3, né, nós estamos na iteração 3. Então, resolvendo isso aqui já com sinal negativo, aqui fica 0, menos 0,3166, 2.2911, com sinal negativo já, certo? O jacobiano fica 4,0747, 1, menos 12,4525 e 1, e aqui delta x1 e delta x2 no ponto 2. Tá? Resolvendo isso aqui, eu acho o delta x1 menos 0,1578 e o delta x2 nesse ponto 2, 0,3263. Bom, agora para achar o x3, pessoal, né? É o x2 que a gente achou na interação anterior, mais o delta x2, né? Então, o x2 está ali em cima, 2,0374, x1 4,1657. Esse aqui é o x do ponto 2. Agora, com o deslocamento que a gente achou agora, né? Delta x1 está aqui menos 0,1578
e delta x2 0,3263, né? Então, fazendo essa operação aqui, pessoal, aqui a gente vai obter 1,8796 e aqui 4,4921, certo? Se a gente for calcular o erro aqui, já vou colocar o erro direto, a gente pode, o erro na variável 1, né, seria 1,8796 menos o 2,0374 dividido por esse valor aqui, né, vezes 100. Vai dar 8,4% mais ou menos. E aqui o erro 2, 7,2%. Né? Com mais uma iteração, esse erro aí já vai diminuir bastante, tá, pessoal? Esse erro aí vai para menos de 1% daí. Tá? Vai para 0,64% e 0,45%. Com mais uma iteração, os dois erros baixam de 1%. O Eddington-Raphson acelera bem rápido, né? Só para lembrar de vocês que a solução aqui é 1,8675, né? Então já ficou bem próximo, tá vendo? Nessa iteração, né? Então converge bem rápido, né? O método de Newton-Raphson, pessoal. Tá? Só para deixar claro aqui, né? Esse valor aqui é o x1 da iteração 3, né, pessoal? E esse aqui, o x2 na iteração 3 ou no ponto 3, né? Certo? Obrigado, pessoal.